Olá, sou o Ayrton, sou psicólogo e trago o tema convivência afetiva e reciprocidade numa perspectiva pós-pandemia. A afetividade, a convivência e a demonstração de interesse é essencial e necessária e de suma importância para o desenvolvimento saudável das pessoas. O que evita comportamentos problemáticos, como, por exemplo, a violência dentro e fora de casa. E as relações sociais, elas são construídas por vínculos de afeto e confiança. Desse modo, o respeito é um sentimento que se constrói em função das trocas que as pessoas estabelecem umas com as outras ali no meio social, seja ele familiar, empresarial, comercial e até amizade e outros. Já o afeto é o princípio da autoestima. Porém, nessa época de pandemia, onde as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa do que no trabalho, aumentou-se a capacidade para os indivíduos experimentarem sentimentos e emoções dentro de suas casas e lares, e até nas organizações. Enxergo, então, a pandemia como um meio para trabalhar a autoestima, mesmo com seus aspectos negativos. É um exercício para praticar o amor próprio, ou seja, amar a si mesmo e demonstrar esse amor ao próximo em formato de solidariedade, reciprocidade, demonstração de carinho, atenção, cuidados com a saúde física e emocional, amparar aqueles que estão necessitados de alguma coisa e o que você conseguir imaginar enquanto assiste a live agora. Parece também que a convivência na realidade da pandemia, em encontros como aquele em churrasco no final de semana, reuniões, jantares em família, aniversário com pessoas, hoje não são mais permitidos, e por uma força maior. E devemos ser solidários, respeitosos e precavidos uns para com os outros diante da quarentena e dessa realidade que estamos vivenciando. E às vezes trazemos hábitos para dentro de nossas casas e lares de uma forma despreparada, quando desrespeitamos as orientações dos líderes de governo que proíbem aglomeração e sempre com a ideia de que será por mais um mês. Porém, o fim mesmo muito disto desejado é ainda indefinido frente aos órgãos da saúde e líderes do governo. Observo que as mudanças nas dinâmicas de convívio mudaram bastante. Assim acabamos esbarrando uns nos outros com nossas prioridades e afazeres, sem falar na busca do sustento e sobrevivência que se ajustou de forma mensurável para todas as pessoas. Observamos o uso de máscara dentro da organização, empresas que adotaram modificar a dinâmica de trabalho optando por home office, e o home office faz parte do convívio familiar hoje. A dinâmica, então, ela foi modificada em todos os âmbitos das relações, porque as pessoas mantêm um certo distanciamento por conta do coronavírus, que causa medo. E esse distanciamento, mesmo que corporal, ele acaba comprometendo o afeto, porque as pessoas não procuram mais se abraçar no gesto de demonstração de carinho, beijar no rosto, e por conta disso, seus comportamentos e atitudes de aproximação e afastamento geram uma reação natural de medo inconsciente. Notamos que as máscaras e o gel nos protegem de sermos contagiados pelo vírus. Mas o que protege o afeto? Inconscientemente, o indivíduo é influenciado pelo medo, pela insegurança, que causa sérios prejuízos à autoestima da pessoa. E se não cuidarmos de modo adequado do nosso afeto, teremos como consequências doenças emocionais, como já temos dentro da pandemia e teremos também já após a pandemia. Agora, já na questão do ressentimento em meio à convivência, fica complicado você brincar, estar perto ou rir com alguém ao qual você está ressentido. Quando as interações não acontecem de modo saudável e harmônico, torna-se complicado conviver. E esse é um momento delicado, ou seja, é difícil evitar encarar as pessoas porque elas estão muito perto. E o que podemos fazer para mudar o convívio? Falar de modo assertivo, explicando à pessoa que aquele comportamento inadequado está causando mágoa, ressentimento,
E o que a pessoa pode fazer para promover a harmonia, o respeito ali no convívio? Nesse contexto aqui, aplica-se a empatia. Sabemos que muitos casamentos foram desfeitos e relacionamentos também, ou seja, casais se divorciaram em meio à pandemia por conta de não saberem como conviver dentro do lar 24 horas. Aqui entendo que andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É óbvio que não, porque se as pessoas não estiverem de acordo com suas atitudes, engajadas em projetos, sonhos e vivendo dentro de uma dinâmica harmoniosa, certamente haverá rompimento dos laços afetivos. Se for o seu caso aqui, procure não se sentir culpado em relação a isso. Mas em contrapartida, casais também se ajustaram, se adaptaram diante dos desafios que a pandemia trouxe e certamente permanecerão na pós-pandemia. Não esperávamos passar por esse momento, nem queremos permanecer, mas podemos trabalhar nossas mentes para termos bons hábitos. E como proceder a isso? Meditação, exercícios de relaxamento, ler um bom livro, praticar exercícios físicos, ouvir uma boa música, assistir um bom filme e buscar a ajuda de um profissional da psicologia. São práticas que podem ajudar a aliviar a ansiedade e o estresse gerado pelo convívio entre as pessoas. E isto são estratégias que diversas pessoas adotaram em suas vidas e vão continuar usando essas estratégias, mesmo depois da pandemia. Elas internalizaram essas práticas, adotaram porque perceberam os benefícios de continuar usando-as. Agora, ao falar de reciprocidade afetiva ou empatia, é óbvio que as pessoas reagem e se manifestam de formas diferentes ao se expressarem ou não os seus sentimentos, por quem quer que seja. As pessoas têm dimensões e graus de intensidades diferentes no que elas sentem pelos outros. E isso é positivo e adulto aceitar isso. Por que escolhemos certas pessoas como amigas e não outras? O que eu quero dizer é que é natural termos a tendência a interagir com pessoas que percebemos ter afinidades em muitas coisas conosco e que de alguma forma correspondem e retribuem aos nossos sentimentos. Portanto, o amor é sempre compartilhado na forma de atenção, carinho, solidariedade. Se assim não for, a pessoa tem sério problema de autoestima e identidade. Aqui coloco a empatia, que significa colocar-se no lugar do outro, sabendo que não é o outro. É natural procurarmos termos intimidades com pessoas que têm afinidades mútuas conosco. Nós buscamos comunhão com pessoas e com tudo aquilo que nos caracteriza e reforça o que somos, na nossa identidade, nossos valores, princípios e caráter. No entanto, eu compreendo que por mais que a pandemia seja percebida como um aspecto negativo, devastador, que trouxe até a morte, enxergo que o isolamento social possibilitou aquelas pessoas que não se preocupavam em desenvolver-se no convívio familiar e até organizacional, a modificar seus comportamentos, pensamentos e controlar as suas emoções, passando a serem indivíduos mais receptivos, tolerantes, solidários com o próximo. Isto é o que se apropria de valor ao passar pela pandemia. Agora, na perspectiva pós-pandemia, a pandemia possibilita ao indivíduo fazer uma revisão de crenças e valores. Quando falo em crenças, não falo de religião, mas sim de pensamento, sentimento e comportamentos, para que a dinâmica seja como uma equipe, um ajudando ao outro a serem solidários, solícitos. Muitas pessoas desenvolveram transtornos de ansiedade, depressão, estresse, por causa do isolamento social e o medo do contágio. Desta forma, a pessoa se enxerga hoje na responsabilidade de cuidar da sua saúde emocional e saúde física, e também a higienização, algo muito importante.
mas não muito praticada. E quando digo isto é porque observo que algumas pessoas ainda insistem em não dar a devida importância à higienização das mãos. Mas aqueles indivíduos que se propuseram a essas práticas evoluíram no processo de adaptação, praticando o respeito ao próximo, o amor próprio, a tolerância, a empatia. E certamente esses comportamentos serão reproduzidos de modo natural quando acabar a pandemia. Notamos que o mundo está diferente. Não tem mais como ser como antes da pandemia. E se alguém ainda tenta manter o status quo de 2019, não aceitou essa realidade, porque a vida já mudou. Estamos vivendo o darwinismo social, onde o darwinismo não se aplica somente à biologia. Constatamos que comportamentos e processos mentais humanos servem à adaptação do ser humano ao ambiente. Vivemos na sociedade moderna onde tecnologias, pandemias, doenças epidêmicas tentam controlar o meio social. E com isto, o ser humano se enxerga na responsabilidade de adaptação dos seus pensamentos, sentimentos e comportamentos para continuar existindo na sociedade capitalista. E a psicologia auxilia o indivíduo em muitos aspectos. Espero ter contribuído com esse conteúdo que você assistiu e que sirva para você fazer uma avaliação de como está se portando diante do seu afeto e como está a sua dinâmica. Não esqueça de avaliar sempre a sua autoestima. Obrigado e até mais.